gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou relatar uma experiência pra vocês que eu passei recentemente. Enfim, foi o processo de autoescola, né? O processo de tirar a carteira de motorista. Vou dividir a minha experiência com vocês. Eu quero muito que vocês escrevam aqui embaixo como foi esse processo pra vocês. Ou se vocês ainda não tiraram a carteira, estão no processo, sei lá. Escrevam aqui como é que vocês acham que vai ser, como é que tá sendo, porque enfim, vai ser um espaço realmente pra gente poder compartilhar essas experiências e se ajudar um pouco. Vou começar a contar a história lá do começo, pra vocês entenderem melhor assim como foi essa minha relação com dirigir, com o carro e tudo isso, pra vocês entenderem bem direitinho. Eu nunca fui o tipo de pessoa que sonhava em dirigir, que queria dirigir pra ter independência, queria ir pros lugares. Eu sempre fui assim, ai que saco, vou ter que fazer autoescola pra me livrar disso logo. Por que eu pensava isso? Porque eu sempre tive muito medo de dirigir. Eu sempre achei que eu fosse ficar apavorada dirigindo e fosse ficar preocupada. Eu sou uma pessoa muito preocupada, em geral, principalmente com pessoas que eu não conheço e pessoas que eu conheço também. Então, eu ficava me imaginando no trânsito, ficando louca, com aquelas pessoas buzinando pra mim, me xingando, enfim. Uma coisa na minha cabeça eu criava, uma coisa horrível em relação a dirigir. O meu namorado sempre foi esse tipo de pessoa que queria muito dirigir. Então, quando ele começou a fazer autoescola, eu comecei a fazer junto com ele. E aí eu tive uma motivação maior de começar e tal, fiz as aulas teóricas, tudo bonitinho, nanana. Aí chegou a parte das aulas práticas, e aí que era o problema. Eu já ia pra aula prática pensando, não vou conseguir, nossa, tô com medo, tô com medo, tô com medo. Já ia com uma carga negativa, assim, pra aula, sabe? E aí quando, assim, meu problema não era o mecanismo do carro, não era tipo, apertar a embreagem, passar a marcha, esse tipo de coisa, eu consegui fazer bem desde a primeira. O meu problema era ir pra rua, sabe? Então, enfim, a gente treinou baliza e tal. Só que o problema é, quando eu fui pra rua pela primeira vez, eu nem fiquei tão apavorada assim, porque eu acho que eu fui no estalo meio automático, sabe? O meu problema é quando eu fui pra rua e fiz alguma coisa errada na rua. Coisa errada boba, tipo, passei a marcha errada. Tipo, tá no sinal e aí eu ficava com medo do carro de trás ficar incomodado que eu tava demorando. E aí eu ia dar partida no carro, né, tipo, aí eu largava a embreagem, entendeu? Esse tipo de coisa boba, assim, mas que eu ficava muito nervosa. E nessas primeiras aulas, o que acontecia é que, assim, eu chorava praticamente todas as aulas, gente. Eu sou uma pessoa que chora fácil nesse tipo de situação, que eu me sinto incomodando os outros, barra não conseguindo fazer alguma coisa. E aí juntava uma instrutora, uma pessoa super gente boa, super recomendo a autoescola que eu fiz, foi uma coisa que me ajudou muito. Mas mesmo quando eu erro, a pessoa tem que falar que você errou, né? Então às vezes ele falava que eu errei e eu ficava muito mal, sabe? Eu começava a ficar nervosa e aí começava a chorar e começava a errar mais coisa. E isso aconteceu, sei lá, pelo menos umas 4 aulas comigo no começo. E foi uma coisa que eu... E aí piorava, porque eu ia pra autoescola de novo já, ai meu Deus, vou ter que andar no trânsito, não quero andar no trânsito, não sei o quê. Não foi uma coisa que me traumatizou esse começo, mas foi uma coisa que foi me desgastando, sabe? Só que eu tava indo bem, eu tinha plena consciência de que o mecanismo do carro, tudo isso eu tava conseguindo passar a marcha direito, não deixar o carro morrer. Eu era boa nisso, sabe? Tipo assim, não mais do que o normal, eu era normal, eu conseguia fazer as coisas certo, ele falava isso e tal. Aí chegou, acho que foi a 10ª ou 11ª aula, eu peguei o simulador, então eu só fiz 20 aulas, 5 foram no simulador, e aí chegou bem na metade, na 11ª aula, estava eu lá no aterro do Flamengo, que é onde a gente treina baliza. Eu já tinha treinado baliza, ó, várias vezes, já conseguia fazer baliza sozinha, eu já tava, tipo, super boa em fazer a baliza naqueles pontos e tal. E aí o meu instrutor, como ele via que eu já tava com prática, ele muitas vezes ficava do lado de fora pra poder me dar mais espaço, mais liberdade no carro e tal. Então, o momento da baliza era o único momento que ele não tava ali do meu lado. E ele só deixou de sair do carro quando ele viu que eu já tava segura também, né? Óbvio, ele não ia sair do carro na primeira. Aí o que aconteceu? Estava eu lá, fazendo a minha baliza, acabei de fazer. Pronto, tipo assim, acabei de fazer a baliza, já tinha entrado na vaga, gente. Já tava tipo assim, só faltava puxar o freio de mão na minha cabeça, só faltava fazer isso. E aí, eu na hora eu não sei o que aconteceu, quer dizer, depois eu descobri, mas na hora eu não sabia o que aconteceu. Quando eu vi o carro tava vindo pra frente, pum, bati na árvore. Foi isso que aconteceu. Assim, tipo, vou ensinar pra vocês. Aqui está o carro, aí aqui tinha um canteiro com uma árvore aqui. E aqui eu tava na baliza, já tinha acabado de fazer a baliza, e eu só vi o carro fazendo assim, entendeu? Bateu na árvore. Então ele subiu o canteiro e bateu na árvore. E o meu problema foi, eu errei, né? Mas quando eu vi que o carro começou a andar, a minha reação primeiro não foi pisar no freio. Eu comecei a tentar puxar o freio de mão, que eu já ia fazer, e fiquei meio desesperada. Eu larguei tudo e fiquei tipo, sabe? Enfim, foi a pior reação, mas eu tava muito nervosa, não tinha o que eu fazer. E aí, esse foi todo o problema que aconteceu, porque eu fiquei desesperada, eu comecei a chorar, eu comecei a ficar muito mal.
Porque, enfim, eu saí do carro e, tipo assim, eu só pensava, cara, eu nunca mais quero entrar no carro da minha vida, nunca mais quero dirigir, vou desistir da autoescola. 1 milhão de vezes, que tipo, nossa, imagina se a árvore fosse uma pessoa, imagina, tipo assim, cara, você tem o poder de atropelar uma pessoa com o carro, sabe? Sei lá, eu comecei a me desgastar muito com esse tipo de pensamento. Nada aconteceu comigo, eu tava de cinto, tipo assim, eu só, foi aquele impacto assim pra frente, mas o carro deu uma amassada, tipo, deu pra gente chegar na autoescola depois na volta, mas eu tava em estado meio que de choque, assim, eu não conseguia, eu só chorava. E aí ele me levou de volta pra autoescola, eu liguei pro meu namorado me buscar, e eu fiquei lá sentada assim, tipo, sei lá, atualmente eu consigo rir disso, eu consigo levar a situação mais esportiva, porque deu tudo certo no final. Mas eu fiquei mal mesmo, assim, fiquei bem mal. Eu fiz nessa semana que eu bati o carro, foi numa terça-feira, e aí eu tinha aula nessa semana inteira, né? Eu desmarquei todas as aulas que eu tinha nessa semana, porque eu sabia que, assim, eu não ia ter condições de continuar naquela semana de jeito nenhum, mas não desmarquei tudo, eu não saí desistindo, eu quis pensar racionalmente nisso. E aí o que me ajudou, assim, bizarramente, que sem ela eu não teria conseguido, é que a dona da autoescola, que é a autoescola que chama Marinho, que fica em Botafogo, aqui na praia de Botafogo, eu vou deixar aqui embaixo direitinho pra vocês. A dona da autoescola é psicóloga também. Então o meu instrutor, ele virou pra mim e falou, Clara, eu recomendo muito que você vá lá e faça algumas sessões com a dona da autoescola, no consultório dela, porque pode te ajudar. E foi isso que eu fiz, e cara, me ajudou muito, porque além dela ser psicóloga, ou seja, ela entende o lado da psicologia também e tal, todos os problemas emocionais por trás disso, ela é dona da autoescola, então ela tinha todo esse conhecimento de autoescola, de reprovação, de medo e tal, também. Aí na outra semana eu fui lá e fiz a aula, e assim, na rua até que tava tudo bem, quando eu cheguei lá no lugar da baliza, que foi o lugar que eu bati, me deu aquele aperto, eu fiquei tipo, ai, não quero. Mas sabe, então pode respirar fundo e tentar pensar racionalmente, falar, não, você consegue, vamos lá, consegue, faz. E na verdade, depois pensando, vocês estão se perguntando o que eu fiz para bater na árvore, foi o seguinte que aconteceu. Tá dirigindo, quando você para o carro na baliza, você tem que colocar no ponto morto, né, a marcha no ponto morto, e puxar o freio de mão, é só isso que você tem que fazer. Só que pra você colocar no ponto morto, você tá pisando na embreagem, porque sempre quando você muda de marcha, você pisa na embreagem. O que aconteceu? Eu tava com o pé na embreagem pra mudar do ponto morto, só que eu não mudei do ponto morto. Eu devo ter jogado qualquer outra marcha, provavelmente a primeira, eu não sei. Joguei qualquer outra marcha ali, e aí eu fui tirar o pé da embreagem, e aí o carro andou, entendeu? Então não foi, assim, eu não pisei no acelerador, ele andou muito, por isso que ele não foi tão rápido e não causou um acidente mais sério. Então foi isso que aconteceu. Mas enfim, vamos contar agora o lado bom da história, o que vocês podem tirar disso. Eu só quero dizer que depois disso, eu consegui fazer as aulas com muito mais tranquilidade. Eu acho que eu não chorei mais nenhuma aula depois disso, porque eu vi que, cara, é uma coisa que eu tava conseguindo controlar muito melhor, sabe? Tipo, eu fazia besteira na rua, eu falava, claro, você fez besteira, não tem problema, nada aconteceu, vamos continuar, você vai conseguir, pronto. Aí no final de tudo, eu fui fazer minha prova ontem, terça-feira, né? Não sei que dia que esse vídeo vai sair, mas foi terça-feira. Fiz o simulado na segunda e a prova na terça. E eu passei, assim, de primeira. Assim, foi sorte, porque isso é sorte também, o emocional conta muito. Mas, assim, sabe, deu tudo certo no final. Eu tô a pessoa mais feliz do mundo nesse momento de ter tirado a carteira. Muito feliz de ter conseguido isso. Foi uma conquista que pra mim, cara, significou muito, porque eu quase desisti no meio, sabe? E eu fiquei tão feliz comigo mesma de não ter desistido. Gente, foi isso, espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui embaixo se vocês querem que eu faça um vídeo só contando sobre a prova que eu fiz lá em Tubiacanga, pra quem aqui do Rio de Janeiro quer saber. Que aí eu posso fazer um vídeo contando, falando dicas e falando o que eu errei na prova, o que eu acertei, enfim, esse tipo de coisa, tudo direitinho. Me deixa aqui embaixo, tá? É isso. Muito obrigada por assistirem. Beijão pra vocês e até a próxima.